questão que eu levanto é a seguinte: temos também aprovados os planos nacional e estadual de educação. E um tempo atrás, nós fazíamos o seguinte debate: a utopia tem que ser a nossa palavra de ordem. Eu posso ter a análise realista das coisas, mas eu também tenho que ter utopia. Portanto, rasgar um plano estadual de educação, ainda com limitações, na minha opinião, oferecer nada para a categoria. Rasgar o Plano Nacional de Educação, que aponta a meta 17, que só foi, senão, o elemento balizador da nossa greve no ano passado, que politizou a categoria no que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. Nada disso serve mais, então? Então, esse é o debate. Eu tenho muito orgulho de ser trabalhador em educação nesse país, porque é a categoria mais mobilizada para enfrentar hoje os desbandos do governo Temer. Somos nós que temos ocupado as ruas de Brasília, as ruas de São Paulo, as ruas de Minas, as ruas de todo o Estado brasileiro, para dizer não, para dizer fora Temer, para dizer contra a PEC 55, para dizer contra a medida provisória 746. São os trabalhadores de educação. Eu gostaria de ter, e aí, no outro dia eu conversando com um companheiro amigo meu, de uma outra central, que eu não vou dizer o nome, ele dizia: Leão, eu tenho o mesmo problema, porque eu não consigo convencer os outros setores, que não os trabalhadores de educação, que a luta é geral, que a PEC 241, PEC 55, é uma PEC que acaba com o Estado brasileiro, que destrói o Estado brasileiro. E nós precisamos ter, portanto, elementos motivadores da mobilização dos trabalhadores para enfrentar essa PEC. E no caso da educação, defender o Plano Nacional de Educação, defender em São Paulo o Plano Estadual de Educação, não nos rendermos à medida provisória 746, porque é a medida reducionista, é a medida da escola para o pobre. Temos que ter um movimento popular, especialmente vocês, nós professores. Eu sou professor, eu dei aula em escola pública, Colégio Alberto Conte, desde o meu 3º ano da Universidade de São Paulo. E até hoje sou professor de universidade pública, sempre concorrendo com concursos. Eu sei muita coisa na vida, e com isso eu vou terminar. Mas o que eu sei de mais importante, eu aprendi na escola pública e na militância política. Esse é o caminho. Vamos nos somar a essa nova geração, trazê-los para a consciência social e fazer da educação aquilo que é fundamental. Só tem sentido a educação se for para combater a alienação. Conjunto de conhecimentos não se precisa. Capital do Afeganistão, aperta no Google e sai capital. Nós precisamos de mais filosofia, de mais sociologia, de mais literatura, de mais história da arte. Nós precisamos de mais Paulo Freire. Nós precisamos desalienar, ajudar a massa da população a tomar consciência do potencial extraordinário que nós já mostramos que o Brasil tem. É impossível uma categoria tão imprescindível para o desenvolvimento como os professores não discutir a sua pauta tradicional, a sua pauta orgânica, descolado da conjuntura nacional. Eu queria aqui, para não ser repetitivo, concordar com o que foi dito em relação ao plano estadual. O plano estadual está longe de ser o plano dos nossos sonhos. Ele foi o plano possível dentro de uma resistência muito bem feita por professores, estudantes e parlamentares. Agora é necessário sim fazer o acompanhamento e a fiscalização. Bom, na realidade é um pacotão de coisas que vem aí. Umas vão afetar claramente os recursos para a educação, outras medidas vão impedir os concursos públicos, o que significa que você vai ter um aumento maior de professores não efetivos, uma situação extremamente precarizada, principalmente aqui em São Paulo.
Nós aprovamos a Constituição, a nova Constituição do país em 88, depois nós definimos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e São Paulo, apesar de nós educadores termos apresentado um plano estadual de educação, no período que eu fui deputado, do período de 2000 a 2003, eu fui um dos subscritores do nosso plano, que era um plano que vinha como contribuição da sociedade civil, nós não conseguimos aprovar, o governo ficou esse tempo todo sem enviar uma proposta de plano e quando ele resolve fazer, o faz da maneira mais violenta, mais desrespeitosa que poderia ter com os educadores. Nós, em 2014, conseguimos a aprovação do Plano Nacional de Educação. O governo do Estado de São Paulo, como sempre, estava restringindo uma série de direitos contidos no Nacional. Embora ele não pudesse fazer isso, ele apresentou mais 3 metas, e essas 3 metas totalmente prejudiciais ao conjunto da classe trabalhadora, aos professores e à educação de modo geral. Nós participamos efetivamente através da PUESP, com a participação efetiva da nossa presidenta Bebel, e conseguimos fazer alterações fundamentais. Não é o plano que nós queremos, mas é um plano muito melhor do que aquele apresentado pelo governo do Estado de São Paulo, e houve uma participação efetiva do Fórum das Entidades, que teve participação fundamental nas emendas, né, e na aprovação do plano através de uma emenda aglutinativa que foi fundamental para que a gente tivesse um plano minimamente aplicável e que nós temos condições hoje de acompanhá-lo. O futuro da educação vai depender do futuro do Brasil. Se esse governo se consolidar, vai ser uma privatização da educação, diminuição de recursos, diminuição de ingresso à universidade, vai ser uma devastação dos direitos adquiridos até agora. Agora, nós estamos lutando para que isso não seja possível. Tem uma coisa que é muito importante, que o nosso Congresso tem demonstrado, que é uma luz no fim do túnel, que é a responsabilidade do professor com relação à escola pública, a responsabilidade do professor para lutar para ter condições de trabalho melhor, a responsabilidade do professor para lutar para ter um salário melhor. Então nós acreditamos nisso. E esse Congresso, com certeza, vai dar uma resposta extraordinária, que é apontar para o aprofundamento da nossa luta, apontar para que o ano que vem nós tenhamos uma grande mobilização e uma grande greve em defesa da escola pública e da educação pública brasileira. Todas as forças políticas que militam dentro da PUESP, né, estão discutindo a necessidade da unidade, da mais ampla unidade possível diante dessa conjuntura, e daqui sairemos com um plano de lutas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, porque aqui no âmbito estadual não é também, aliás, pelo contrário, já tem um histórico até anterior, né, de ataques à educação. Nós já vamos para 27 meses sem reajustes, não há, e vamos aí tendo uma política de fechamento de salas, de escolas. Então aqui nós temos uma perversão aqui com o governo do PSDB também. Então nós temos que ter uma agenda estadual, temos que ter uma agenda nacional, não é? E é aqui que nós vamos discutir com o nosso plano de lutas. Eventos como esse fortalecem ainda mais a luta e unificam cada vez mais a categoria. Sim, unifica, porque os professores não gostam de ver várias pessoas, membros do mesmo sindicato destoando. Não destoar até que não é anormal. O difícil é um aponta uma coisa. Hoje não. Hoje a gente conseguiu o inédito, que nunca se conseguiu no sindicato. Tem uma pauta conjunta, né? E isso foi uma grande vitória. Mostra maturidade, mostra que a gente, eu da tese 1, nós soubemos ser maioria esse tempo todo. Quando você é maioria, sabe ser maioria, você consegue também fazer ressonância com as outras forças e dizer não, é possível abrir mão de uma coisa para unificar. Então, para aquela disputa tacanha, né, de firulas para brigar por grandes coisas. A gente até faz a disputa, mas deixa de ser o mais importante. O mais importante é como vamos enfrentar pragmaticamente. Como é que nós vamos responder para a categoria o zero de reajuste? A PEC 55, a reforma da Previdência que está pautada.